eu bem queria lembrar de um ensino. Na verdade, a gente tem pincelado sobre esse ensino. A gente ainda não conseguiu, de fato, aprofundar a ele. A gente precisa aprofundar a ele, aprofundar nesse ensino. Tem uma carta, eu queria ler uma carta contigo, uma carta em Apocalipse, Apocalipse 2, 18. João escreve aquilo que ele ouviu do Senhor. Há uma igreja chamada, uma carta à igreja que está numa cidade, né, em Tiatira. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Só até aí. É engraçado Jesus escrever para uma igreja e falar praticamente em parábolas. Porque ele repreende uma igreja que dá ouvidos a uma mulher que se diz profetiza e ele denomina essa mulher como Jezabel. Todos nós sabemos que Jezabel está lá no Velho Testamento, lá em 1 Reis 18. Jezabel, mulher de Acabe, era uma mulher que dominava seu marido, era uma mulher de Belial. E Jesus logo não está falando para uma igreja em Apocalipse que essa mulher estaria reencarnado, ressuscitado, estaria ali pastoreando ou sendo profetisa. Na verdade, Jesus está falando de um espírito que estava entrando e dominando aquela igreja com prostituição, dominando aquela igreja com idolatria, e ele está falando à igreja, que ele está dando tempo àquela igreja para que se arrependa disso. Porque senão, como eles não querem se arrepender, ele fala que algumas coisas vão acontecer, enfermidades, mortes, filhos morrendo. Ele traz uma sentença, na verdade, sobre essa igreja. A gente lê assim Apocalipse, vê Jesus falar assim, e a gente não tem noção assim do que será que ele está falando. Qual seria esse assunto? A impressão que a gente tem, segundo o texto, é que teria de fato uma pessoa no meio da igreja, num papel de pastor, de profetisa mesmo, uma mulher, que estaria ensinando alguém a se prostituir,
A impressão que a gente tem lendo o texto é essa. Mas isso seria possível acontecer? Vocês já foram em algum lugar, em alguma igreja cristã, por mais que você ache ela desviada da visão do Senhor, que você encontre alguém se ensinando alguém a se prostituir? Difícil, né? Muito difícil. Então Jesus ele está falando, na verdade, para que a gente possa interpretar um momento no tempo. E ele está falando que aqueles demônios que são tão antigos, que a gente conheceu lá atrás, eles podem muito bem atuar hoje, nos dias de hoje, de algo, na verdade, que prende, que cativa, que adoece, que mata, algo que faz mal àqueles que estão querendo trabalhar, aqueles que têm obras boas, né? Essa igreja, por exemplo, Jesus fala de Tiatira, ele diz que ele conhece as obras deles. Quais são as obras? Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. É uma igreja que está trabalhando, que tem amor, que tem obra, mas ele denuncia que naquele meio ali tem uma prostituição velada, destruindo todo mundo, trazendo dano a uma igreja. O pecado é assim. O pecado ele traz dano. Aqueles que têm aquele ensino, já viram aquela apostila chamando Andando na Luz? Você conhece esse ensino, Andando na Luz? Quem conhece aqui? Quem não conhece? Então todos conhecem. Aquele ensino fala as consequências que o pecado traz, o pecado oculto. Aí vem falando ali, fala de Adão e Eva, que esconderam o seu pecado, e aí vitimaram toda a raça humana. Mas ele fala de duas famílias, uma família vitimada, que foi a família de Davi, que pecou, escondeu o pecado dele quando foi denunciado. A palavra do Senhor foi: a espada não vai mais sair da tua casa. E foi assim, vitimou toda a família de Davi. A gente vê o pecado de Acã no Velho Testamento. Acã escondeu do que era maldito, do que o Senhor falou que não era para ninguém pecar, escondeu no meio da bagagem, e aí uma nação inteira perdeu a guerra. Uma nação inteira perdeu a guerra. Israel perdeu a guerra, e quando Josué começa a orar e clamar ao Senhor porque tinham perdido a guerra, a palavra do Senhor foi: por que clamas a mim? Israel pecou. E até debaixo da sua bagagem escondeu aquilo que era maldito. Era o pecado de um homem que vitimou uma nação inteira. Safira e Ananias também esconderam, mentiram, morreram. Teve morte, morreram por conta do seu pecado. Então, essa apostila ela é muito boa, a gente tem que estar sempre lendo ela. Por quê? Porque a luz, amados, ela precisa de manutenção. Ela precisa de manutenção. A luz, é verdade, ela precisa de manutenção, de transparência. É uma guerra, é uma luta que nós só vencemos na luz. Ninguém vence as guerras espirituais nas trevas. Por quê? Porque a treva, a falta da luz ou o teu silêncio, ele alimenta demônios, ele alimenta espíritos. E que demônio é esse que Jezabel está falando? Eu tenho um videozinho que eu passei em uma ministração minha. E eu pedi para Flavinho se ele achava hoje. Eu estava aqui hoje, eu lembrei desse vídeo. Falei, cara, eu ministrei alguma vez, não lembro o quê, não sei aonde. Mas eu sei que a gente pegou um videozinho que nós compilamos numa ministração do Cote. Marcos Borges Cote, da Jocum. E o assunto dele justamente era Jezabel. Ele falava sobre o esquema Jezabel no Novo Testamento. Ele fez um paralelo entre Elias, Jezabel e Acabe, Herodes, Herodias e João Batista. Ele fez uma ministração muito boa dele, mas aí a gente compilou só um pedaço.
E ele achou, tem 7 minutos. Você consegue ver comigo? Aí eu continuo falando? Pode ser? Esse espírito se infiltra no corpo e usa esta posição que ocupa para se impor, ameaçando e procurando destruir os profetas de Deus que discernem e expõem os seus desígnios. No Velho Testamento nós temos a revelação original desse esquema, que refletiu num conflito de âmbito nacional envolvendo o profeta Elias, o rei Acabe e Jezabel, filha de Etibaal, sua esposa. Interessante que Etibaal, pai de Jezabel, seu nome significa o homem de Baal, sacerdote de Astarote. Para você ter uma noção de como surgiu a religião de Jezabel, nós precisamos de nos reportar às origens do paganismo. A Bíblia fala, lá em Gênesis, sobre um homem chamado Nimrod, a 4ª geração após o dilúvio. Nimrod era filho de Cusi, filho de Canaã, que foi amaldiçoado porque o seu pai, Cão, descobriu a nudez de Noé. Veja bem que Nimrod vinha exatamente deste legado da maldição de Noé. A raiz desse nome Nimrod, no hebraico, é Marad, que quer dizer se rebelou. E a Bíblia nos conta como Nimrod se tornou muito famoso como caçador. Lá em Gênesis 10:9, a Bíblia fala, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante da face do Senhor. Ele se tornou um protetor das cidades, em primeira instância. Então, ele foi um grande caçador, mas é interessante que no original essa palavra, poderoso caçador, diante da face do Senhor, pode ser melhor traduzida como contra a face do Senhor. Ele foi talvez o principal responsável pela segunda queda da raça humana ao construir Babel. Como caçador, ele protegia as cidades do ataque das feras, tornou-se também um construtor de cidades, Gênesis 10, versículos 10 e 11, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calne, na terra de Sinear. Veja quantas cidades ele foi construindo. Desta maneira, desta mesma terra, saiu a Assíria e edificou a Nínive, a Reobote, Calá, Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então veja bem que ao construir todas essas cidades, o reino de Nimrod se expandiu muito e ele se tornou uma figura extremamente poderosa, Nimrod. Na verdade, ele foi o primeiro rei após o dilúvio. Ele tinha uma esposa chamada Semíramis, e Semíramis, após a morte de Nimrod, ela engravidou, já com fama de prostituta, e para ocultar o fato do filho não ser de Nimrod, ela, como rainha, falou que o seu filho Tamuz era a encarnação de Nimrod, ou seja, um filho dos deuses, Tamuz. Tamuz foi também adorado, era adorado na cultura fenícia. Através disso, Semíramis acabou se tornando então a mãe de Deus, ou a rainha dos céus, Jeremias 44, 17 a 19, Jeremias 7, 18 a 20. Portanto, essa imagem mãe e filho nas religiões foi se difundindo, ficou muito forte, principalmente devido à dispersão das línguas e povos em Babel. Então essa forma deificada de Tamuz, que é a encarnação do deus Nimrod,
essa forma deificada de Tamuz é Baal. Quem que é Baal? É o Tamuz deificado. E a forma deificada de Semíramis é Astarote. E Astarote pode ser interpretada em outras culturas, por exemplo, como Baut, Minha Senhora, ou no latim, Minha Dona, ou Madonna em italiano. E na verdade, em quase todas as culturas do mundo, nós percebemos esse conceito mãe-filho como pilar da religião. Mas tudo começou aí, nesse paganismo. Essa história de Semíramis, Tamuz, a reencarnação de Nimrod, que se difundiu através da dispersão das línguas ali em Babel. E esse sincretismo estabeleceu dentro do cristianismo vigente muitas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Doutrinas baseadas na idolatria, pessoas mortas, não é? E tantas outras coisas assim. E aqui nasceu então o culto a Baal, que é a religião de Jezabel. É interessante que quando a gente estuda esse culto a Baal, principalmente ali no Antigo Testamento, também na época de Paulo, aquilo que acontecia nas igrejas da Ásia, o culto a Baal era recheado de orgias sexuais. Na verdade, o ato de adoração era feito com prostitutas cultuais. Essa deusa Astarote representava o lado feminino em relação a Baal. Então, imoralidade era uma das principais bases dessa religião pagã. Também no culto a Baal, era comum os sacerdotes comerem parte do sacrifício, só que muitos desses sacrifícios eram literalmente humanos, inclusive envolvendo crianças. E esse costume de comer carne humana no culto a Baal deu origem a essa famosa palavra que todos nós conhecemos, canibal. O que significa a palavra canibal? Cana e Baal, que significa sacerdote de Baal. Então, no literal, a palavra canibal significa sacerdote de Baal. Esta era a religião de Jezabel, esposa de Acabe, o rei de Israel. Foi. Eu não ia conseguir explicar isso tudo, então eu botei. Deu para entender qual era a religião de Jezabel? O porquê que o Senhor está falando aqui em Apocalipse sobre esse espírito de Jezabel, como ele funciona? É um espírito atuante, que Jesus falou que iria atuar nos últimos tempos. Lá no Apocalipse você está vendo esse espírito atuando. O que seriam prostitutas cultuais? Quem sabe? É porque o Cote falou aqui. Ele falou que esses deuses, que eram os deuses de Jezabel, eles eram adorados na orgia. Existia templos onde os homens entravam e lá dentro existia prostitutas e prostitutos cultuais, onde se relacionavam sexualmente, vários juntos, que era uma maneira de prestar um culto a esse espírito. Paulo encontra esse espírito lá em Éfeso, chamado Diana dos Efésios, aonde o culto a esse Deus no seu templo, chamado Diana dos Efésios, era feito com orgias. E Paulo chega a declarar que aquilo que eles faziam em oculto, até o falar era torpe. Não dava nem para falar o que eles faziam, porque era torpe. Era um culto. Daí vem a orgia. Daí, amados, a indústria pornográfica, ela persiste até hoje nos nossos dias. A indústria pornográfica. E se você for estudar sobre pornografia, sobre essa indústria pornográfica, você vai descobrir várias crises dela, beirando a falência por falta de dinheiro, por pessoas que são envolvidas
na sua presidência, morrendo em depressão e por suicídios. E aí, ela vive aquele que vai falir, vai sumir e daqui a pouco se levanta. Vai falir, vai sumir e daqui a pouco se levanta. É um mercado que às vezes está na falência, às vezes é muito promissor, gira muito dinheiro, a indústria da pornografia, que é fundamentada num culto a um demônio. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Num culto a um demônio. O que acontece, amados? A pornografia tem destruído famílias. Nós passamos aqui, eu estava lembrando, um filme chamado Prova de Fogo. Nós assistimos aqui um filme chamado Prova de Fogo, é o filme que fala sobre um casal em crise, e a crise vinha por conta de uma conduta de ver pornografia do ator principal. E tem até uma cena que ele pega o computador dele, bota lá do lado de fora, pega um taco de beisebol e arrebenta o computador todo, quando ele desiste daquele caminho e toma um caminho de arrependimento. Aquele filme, ele retrata uma realidade mundial. Por quê? Porque famílias têm sido destruídas, pessoas têm sido destruídas por conta do pecado da imoralidade, por conta da pornografia. Porque a pornografia, ela destrói com a mente e o caráter de uma pessoa. Ela destrói com uma família. Ela destrói com o emocional da pessoa. E ela destrói também com a tua vida financeira. Nós vemos aí, pastoreando por esse tempo, aí eu tenho lidado, por exemplo, com assuntos, eu falava com os jovens, quando cuidava só de jovens, eu falava assim, qual é a maior mentira que o diabo fala para um solteiro? A maior mentira que o diabo fala para o solteiro é quando você casar. Tudo isso vai mudar. O teu problema de masturbação, de assistir pornografia, é porque você não tem uma mulher. Eu ouvi alguns solteiros, jovens, falar isso para mim. Para você é fácil, tu é casado? Chega em casa, a mulher está te esperando? Já ouvi. Alguns já falaram isso. E era um assunto difícil da gente tratar, porque existia muito tabu, muito milindre para você falar sobre sexualidade, sobre masturbação. Hoje aqui a gente fala. Eu acho que há 20 anos atrás, se eu falasse num púlpito essa palavra, eu já estava excomungado. Já era um escândalo, a gente tinha que dar outro nome para isso. Né? A gente tinha que falar do vício do jovem, para dar senão a coisa ficava difícil. Mas o assunto é antigo, não é um assunto novo. E eu tive a oportunidade de conhecer esses jovens que solteiros pensavam dessa forma e casaram. Eu tive a oportunidade de pastoreá-los. E descobri que eles eram tão cativos, presos e viciados à pornografia e masturbação quanto eram quando eram casados, quando eram solteiros. E tive o desprazer de ver mulheres chorando, garotas novas, bonitas, que casaram com rapazes novos na sua flor da idade, com seus 20 e poucos anos, falando que eram infelizes na sua vida sexual, porque o seu marido não procurava ela, mas procurava a tela da televisão para ver um filme pornográfico e se masturbar. E aí a gente para e pergunta, como se explica isso? É uma pergunta que a gente faz. Brother, como é que você está dormindo com a mulher do teu lado, bonita, e você, ao invés de fazer como Salomão falou em Provérbios, sacia-te com a mulher da tua mocidade, ou bebe a água da tua cisterna, você consegue fazer uma prática dessa tão horrenda, tão vexatória, tão vergonhosa, e ele não sabe explicar o motivo. É porque é uma cadeia espiritual
Tem um demônio envolvido nisso. Consegue entender? É um culto, é um espírito. E você começa a cultuar e começa a ser cativo. O texto que nós lemos em Apocalipse fala o quê? Seduzir os meus filhos à prostituição. Tornam-se cativos. É um espírito que torna a pessoa totalmente cativa. Cativa. Quem se envolve com pornografia se envolve com infertilidade financeira. Infertilidade financeira. Toda pessoa envolvida com pornografia tem problemas financeiros, porque fala de uma autogratificação, quando não estão roubando. Estão se apropriando do que não é seu. Porque começa a corromper o caráter da pessoa. É muito terrível. É muito terrível. Nós vivemos uns dias hoje muito... Eu descobri agora... eu li um livro chamado No Altar da Idolatria Sexual. É um cara que era pornógrafo e ele escreve um livro dando testemunho dele, falando dessas cadeias e como você faz para ajudar. E esse cara, ele lá na América, esse irmão pastor, ele abriu uma clínica de recuperação para dependentes sexuais, viciados em pornografia. Existe uma clínica para isso. Como o cara é dependente de droga, e a gente sabe que o que faz o cara estar drogado lá é uma cadeia espiritual também, é um demônio, chamado Exu Caveira, que mantém ele cativo na droga. Existe também um demônio que mantém um cara preso na prostituição, na pornografia. Ele está lá cativo. Eu ouvi, também um cara que eu não sei o nome, mas é o cara considerado um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, um jogador de beisebol não, de golfe. Tag. Isso aí, esse nome aí que eles falaram. Esse cara veio a público, perdeu os patrocínios dele, falando que ele era viciado em pornografia, dependente, procurou um lugar para se internar e se tratar, um cara com muito dinheiro, infeliz, escravo, deprimido, e confesso, no pecado da pornografia. Aquele outro que eu também não sei o nome, um cara forte que fez que todos odeiam o Cris. Não é o nome? Esse nome aí que ele falou. Não vou conseguir repetir. Botou um vídeo também esses dias, não sei se vocês viram, fez uma live no Facebook, falando sobre a cadeia espiritual que ele vivia da pornografia e como isso quase destruiu a vida dele, a família dele, tudo que ele tinha. Um cara famoso, conhecido. E esses dias eu descobri, por um videozinho que o irmão me mostrou, eu fui estudar, eu descobri que esse pessoal da Jocum, do Cote, que falou aqui, eles abriram lá em Almirante Tamandaré, pegaram um sítio e abriram também uma clínica para dependentes emocionais, sexuais e viciados em pornografia. Abriram uma clínica com 60 dias de tratamento, com pastores, com terapeutas, com psicólogos, com psiquiatras, de 1 a 1, durante 60 dias. Quem tiver interessado, já vou fazer a propaganda deles, é R$3.000, por 60 dias, para estar lá, para buscar em Deus a cura, ou buscar em Deus a libertação, porque não é cura. Cura é se você fosse doente. Libertação quando a pessoa é cativa pelo diabo. Cativa. É um cativeiro. É um assunto grave. É um assunto que nós precisamos atentar para ele. É um assunto que tem pessoas que já desistiram de lutar. Desistiram de lutar. Porque é aquele negócio que você luta, mas aí amanhã você cai. Aí você luta, amanhã você cai. Tem uma hora que você desiste e fala assim, eu sou assim mesmo, isso aí é normal, todo mundo é assim. E aí perde as forças para lutar. É vencido pelo espírito de Jezabel. Vence a pessoa, baixa as armas, mas esse é um assunto que nós temos que dar atenção e lutar ele
lutar contra ele até o fim. Nós vivemos num tempo hoje, amados, que essa incidência ela é tão grande no meio dos homens quanto das mulheres hoje. Existem mulheres hoje presas na pornografia. Não é à toa que existe uma incidência de homossexualismo tão alta hoje. É porque começa exatamente com essas práticas. E a falta de saber como tratar o assunto leva as pessoas a se perderem. Ouvi uma pastora hoje, de uma igreja inclusiva, uma igreja para homoafetiva, obrigado. Uma pessoa que eu conheci, que se converteu de uma prática homossexual, que casou e teve filhos, mas que não soube tratar disso, porque deve ser horrível. Eu fico imaginando alguém que está pregando, falando, dando testemunho que Jesus mudou minha vida, que agora eu casei, que agora eu tenho filho, mas continua tendo os mesmos sentimentos, as mesmas tentações, não sabe como lidar com aquilo, não tem um ambiente de transparência, não pode falar, não pode confessar, porque senão perde público, porque senão ninguém aceita, porque é considerado, é escrachado pela igreja como pecador. E aí tenta lidar com isso, e aí entra aquele conflito interno, até um dia que descobre, que fala, não, Deus me fez assim, é porque Deus não considera isso pecado, porque tem pessoas que são assim mesmo, e agora eu vou pregar a palavra de Deus sendo quem eu sou. Porque se Deus não me curou, e eu ouvi esse testemunho dela, tentei de tudo, mas aquilo não saiu de mim, então, na verdade, é porque Deus não quer que mude. Deus não quer que mude. É porque é pecado. Pecado é assim. O cara que é heterossexual, viciado em pornografia, gosta de olhar para as mulheres na rua, ele se converte. E aí o cara se converte, quer mudar de vida, e todo mundo acha que o cara parou de gostar de mulher. Mulher agora pode passar nua na minha frente, que para mim é homem. Mentira! Mentiroso. Mentiroso. Vai tremer tudo, vai tremer as carnes, vai dar vontade de correr, de dar uma subiu. Vai ficar desesperado, aí tem que fugir do pecado. A Bíblia fala para resistir o diabo, mas para o pecado foge. Paulo fala, foge das paixões da tua mocidade. Ele não fala resiste às paixões da tua mocidade, ele fala foge, corre dela. Porque é pecado. Eu não vejo ninguém batendo no peito, não, Deus me fez homem mesmo, porque eu gosto logo de um monte de mulher, isso aí tem noção que é pecado. Mas aí existe muitos escândalos, gente que cai, por quê? Porque não sabe como tratar da coisa, não sabe manter uma vida na luz, na transparência, confessar os seus pecados. Confissão é tão antigo, amado. Confissão de pecado é algo tão antigo. E terapêutico espiritual, é a confissão do pecado. João Batista começa a pregar no deserto antes de Jesus aparecer. E ele já falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está lá escrito. E todos aqueles que vinham para se batizar, vinham publicamente denunciando seus pecados. Publicamente, já vinham confessando seus pecados. Já vinham denunciando seus maus feitos, seus delitos. Você vai ver em Éfeso, Paulo está pregando lá na igreja de Éfeso, lá, e são 60 anos depois da morte de Jesus. Né? A gente lê assim, tu está lá lendo, aí acabou lá o livro de João, aí tu entrou em Atos, aí está lendo, aí entrou Paulo em Éfeso, aí tu fala assim, caramba, isso aí foi tudo rápido, 2 meses que aconteceu. Não, amado, 60 anos se passaram. A prática continuava a mesma. E aqueles que se converteram vinham publicamente denunciando seus pecados, aqueles que praticavam artes mágicas trouxeram livros que, somando o valor daqueles livros que foi queimado em praça pública, daria não sei quanto de dinheiro, um montão de dinheiro. É porque já vinham publicamente denunciando as suas más obras. Era prático. Era prático. Salomão deixa escrito
Em Provérbios, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Existe uma prática no confessar. Entende o que eu falo? Tiago fala dessa enfermidade que a gente estava lendo agora aqui em Apocalipse. Tiago fala assim: confessai vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Ou para que haja cura. Confessai vossos pecados uns aos outros. É uma prática. Era uma prática. Quer botar demônio para correr? Pratica a luz. Pratica. Agora, eu tive uma noite, numa conversa muito interessante com um casal. E aí aqui eu queria que você desse atenção ao que eu vou falar. Desculpa, tá, amado? A gente está levando um tempo, mas eu tenho necessidade de falar. Estava conversando com um irmão e sabe aquela luz que Deus te dá assim do nada, aquele insight que tu acorda e fala, caramba, nunca pensei nisso, mas você falou, né? Falou é porque o Espírito Santo está te motivando, está inspirando. E eu falei, tá aí, eu comecei a ter alguma coisa para agregar na reunião que eu vou ter no sábado. Um irmão caiu, um jovem, pecou com a moça antes de casar, se desviou. E aí se arrependeram, voltaram, casaram, fizeram aquele caminho de volta que a gente faz aí. Os discipuladores aí sabem disso, os líderes. Bom, tem que pedir perdão para o pai, tem que pedir perdão para a mãe. E aí foram expostos numa assembleia. Porém, existe um problema. Isso já tem tempo, mas existe um problema. Ele não lida direito com a sogra e o sogro. Quer ver de longe. Criou uma barreira. Criou um muro. E aí, quando eu vi a história, a primeira coisa que eu pensei foi: esse rapaz não se arrependeu do pecado dele. Não está arrependido. Porque, embora confessou, embora fez os caminhos que o discipulador mandou fazer, embora passou na assembleia, não está arrependido. Não tem como estar arrependido. Porque se alguém te ofende por conta do teu pecado e você fica mal com isso, você não viu o teu pecado ainda. Eu fiz uma pergunta simples. Vem cá, o que fez esses amados falarem ou terem alguma atitude, alguma ação que veio deixar você chateado? O que motivou isso? Não foi o teu pecado? Foi ou não foi? Foi. E não era então compreensível uma atitude ruim? O cara da cruz lá, o ladrão da cruz que a gente fala, a forma que ele enxergou Jesus, sabe qual foi? Ele falou para o cara assim: ei, nós merecemos estar aqui. Nós fizemos por onde está aqui. Agora esse aí, o que ele fez? O conceito do arrependido é esse. Está lá morrendo na cruz e sabe assim: eu estou aqui, mas eu mereço isso. Eu fiz por isso. Simples. Se você está mal ainda com alguém que falou por conta do teu pecado, você conseguiu ver o teu pecado? Não viu, amado. Não enxergou. Não viu nada. Davi, Deus mata o filho dele. Deus fala assim: vou matar teu filho, e mata. Quando Davi sabe que o menino morreu, ele entra no lugar de adoração e adora o Senhor. Ele não tem nenhum problema com Deus. Ele podia ter ficado magoado com Deus. Caramba, o cara falou que ia matar meu filho, matou mesmo. Não quero mais papo com esse Deus. Ele foi adorar o Senhor. E ele explica para os soldados dele lá, para os servos dele, ele fala assim: eu estava aqui jejuando, chorando, porque havia uma possibilidade do Senhor se compadecer de mim, ter misericórdia e deixar o menino vivo. Mas agora que o menino morreu, não tem mais esperança. Vou adorar o meu Senhor porque ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Quem errou fui eu. Quem pecou fui eu. O menino morreu foi consequência do meu pecado. Esse viu o pecado dele. Esse enxergou que o que ele fez trouxe dano. E aí eu tive que falar para o irmão, falar: amado, você não parou para pensar que você desonrou essa casa? Desonrou esse pai, essa mãe?
que você roubou o sonho deles de ter uma filha virgem no altar. Embora você fez o caminho de volta, o teu dano você cometeu, cara. Você tem uma dívida que talvez você não consiga pagar nunca. Mas você é devedor. Jesus pagou no teu lugar, ele te perdoou. Mas você tem uma dívida. Ela é tua. É consequência do teu erro. Entende o que eu falo? Tem uma carta na Bíblia que tem uma só página. A carta de Paulo a Filemão. Quem conhece essa carta? Ou quando você vai folheando, sempre pula a folha, não viu? Tem uma aqui no meio. Filemão. Essa carta é muito fantástica. Por quê? Porque Paulo encontra um servo fugitivo e ladrão, chamado Onésimo, que era servo de Filemão, escravo de Filemão. E aí Paulo lá na prisão prega o evangelho, o cara se converte, aí que Paulo fala para ele assim, ó, volta e vai servir ao teu Senhor lá. Vai servir lá, Filemão. E aí manda uma carta para Filemão falando assim, ó, estou te mandando meu filho Onésimo. Ele não foi útil para você lá atrás, porque ele fez algumas coisas erradas, mas agora eu quero que você receba ele como irmão. Porque Jesus, ele te comprou com um grande preço para que você faça isso. E se você acha que ele te deve alguma coisa, bota na minha conta. Se é que você não me deve a vida. É assim que ele trata com Filemão. E a gente, quando lê assim a carta, fala, caramba, Paulo arrebentou Filemão. Mas ele mandou Onésimo também voltar para ser escravo lá. Você é livre em Jesus? É, mas você tem uma dívida lá com o teu servo, teu senhor lá. Ó. Vai para lá e vai servir ele agora. É irmão, mas continua sendo escravo dele, vai lá servi-lo. Porque assim é o reino de Deus. Entende isso? Consegue entender esse conceito? Então, qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é perder o caminho que o Senhor nos dá. Não é porque você confessou uma vez o teu pecado, e aí você caiu de novo, que você não precisa mais confessar, não. Você tem que lutar contra ele até vencê-lo, até ficar livre. O escritor de Hebreus fala assim, você ainda não lutou contra o pecado até a morte. Sabe o que ele está dizendo? Que até a morte você tem que lutar contra ele, nem que tenha que te custar a vida. Você vai lutar contra ele, você quer ficar livre dele. Ou você vai escolher ser escravo do diabo, porque aquele pelo qual é vencido se torna escravo dele. Entende isso? Aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado, porque aquele pecado passa a ser senhor da tua vida. Passa a ser senhor da tua vida. E esse pecado de imoralidade sexual, de pornografia, tem vitimado pessoas, crentes, igrejas. Por quê, amado? Porque nunca esteve tão fácil, nunca foi tão fácil se cultuar a esse Deus. Porque você imagina, você precisava encontrar o lugar onde tinha o templo a um Deus desse, onde tinha prostitutas cultuais, para que você fosse lá e participasse, olhasse aquele culto ou participasse dele. Hoje você só precisa ter um aparelhinho desse. É um templo na sua mão. Se torna um lugar de adoração. Se torna um lugar de se cultuar. E se torna um lugar onde você também entrega a tua oferta. Entrega o teu sacrifício. Porque na hora que você se masturba, você está entregando o teu sacrifício a um Deus. Entende isso? Está fazendo uma aliança. Está se aliançando com isso. Paulo não fala que aquele que deita com uma prostituta se faz um com ela? Eis aqui uma aliança. Onde alguém, de maneira que acha que é divertida e para lazer, enrola a sua vida inteira no mundo espiritual e vive uma vida na decadência.
na escassez de Deus, na distância do Espírito Santo, e cada dia mais cativo na mão do diabo. Consegue entender isso? Sim ou não? É importante falar disso. Por quê que é importante? Porque os assuntos que nós vamos tratar hoje aqui, basicamente falam desse tema. E eu bem orei antes de vir para essa assembleia, porque eu falei assim: Senhor, esse encontro pode ser um encontro diferente. Por quê? Porque eu acho que tem alguns irmãos que precisam vir aqui para pedir perdão para a igreja e para falar que estão lutando contra isso. Então, assim, eu estou lutando contra isso. Mas vão ser também irmãos que podem arrancar você da tua cadeia, da onde você está. Porque teu nome pode não estar aqui na minha lista, mas você pode hoje olhar e falar assim: opa, eu estou nessa, eu também preciso ser livre. Porque a gente quer tornar essa reunião aqui numa reunião para libertar. A gente quer orar ao Senhor que Ele derrame aqui uma unção libertadora, que possa quebrar com a tua soberba, com o teu egoísmo, com o teu orgulho, e te faça se humilhar diante do Senhor e falar: eu também preciso de ajuda. Porque uma das ações do corpo é ajudar aqueles que estão doentes. Amém? Você tem um dedo doente, você vai cuidar dele. O Luciano sabe disso. Estava com o dedo inchado esses dias, tadinho, todo dia estava lá cuidando. A gente tem um dedo do corpo doente, a gente se mobiliza para ajudar o dedo. Porque ele depende para o teu funcionamento do teu corpo, entende isso? Então você hoje pode olhar e falar assim: cara, esse momento aqui é um momento que Deus preparou para me dar vitória, para me libertar. E aí eu encarei o desafio de ocupar vocês esse tempo aqui para falar por um único motivo, amados. Uma expectativa no meu coração do Espírito Santo tocar em pessoas hoje aqui, para que você saia do teu silêncio, para que você saia da tua escuridão, para que você saia da sombra da morte na qual você está e encare a vida para falar: eu vou ficar livre disso e vou vencer isso. Porque a maneira de vencer é assim. A forma que Deus deu para vencer é você se humilhando, se sujeitando ao Senhor e buscando a luz e a transparência, porque onde tem luz, o diabo não habita. Aonde tem luz, o demônio foge e corre. E a única maneira de você ajudar a você mesmo é viver uma vida na luz e botar esses demônios para correr. Entende o que eu falo? Sim ou não? Amém?